pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de passo a passo de como fazer panetone caseiro. Esse panetone eu já fiz o ano passado, só que eu não tive tempo de postar o vídeo aqui no canal. Já fiz várias outras receitas, faz muitos anos que eu faço panetone, mas o ano passado eu encontrei essa receita e eu fui adaptando ela e achei que ficou muito boa, bem parecida com aquele que a gente compra no mercado, ou até melhor. O sabor dele fica idêntico ao que a gente compra e ele fica muito gostoso, macio e úmido. É tudo de bom esse panetone. Espero que vocês gostem da receita. Mas antes de ir para a receita, eu quero deixar o recadinho da minha parceria com a consultora da Natura, Aline Penteado. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem e aproveitarem as promoções. Então vamos para a receita? Roda a vinheta! Esses são os ingredientes que vamos precisar. Vamos começar a nossa receita hidratando as frutas. Aqui eu tenho 150 gramas de uva passas e 250 gramas de frutas cristalizadas. A receita pede 150 gramas de cada, mas eu gosto com bastante fruta, então eu estou colocando um pouquinho mais de frutas. E agora eu vou acrescentar 35 ml de vodka, pode ser rum ou conhaque também. Isso vai dar um diferencial no sabor do nosso panetone. Se você não tiver a bebida, pode também estar hidratando com água. Vai ficar um pouco diferente o sabor, mas também vai dar certo do mesmo jeito. E não se preocupe que não vai ficar com sabor de álcool nem nada no seu panetone. Misture bem, tampe e deixe reservado enquanto a gente faz a massa. Agora vamos para a esponja do nosso panetone. Aqui eu tenho 90 gramas de farinha de trigo. Vou acrescentar aqui as 7 gramas de fermento biológico seco. Vou misturar um pouquinho e em seguida já vou acrescentar a água, 185 ml de água. A esponja é indicada para massas doces, para ajudar no seu crescimento. Agora eu vou tampar aqui e vou deixar de 20 a 30 minutos ou até que você perceba que a sua esponja dobrou de volume. Vou começar a fazer a massa do nosso panetone caseiro, porque a minha esponja já dobrou de volume, ficou 20 minutinhos descansando. Então, agora vou começar a minha massa, colocando aqui nessa vasilha a farinha de trigo. Eu estou usando uma farinha tipo 1, que é ideal para esse tipo de massa. Vou acrescentar também o açúcar, o sal e o melhorador. O melhorador melhora a qualidade da farinha e aumenta o valor nutritivo da sua farinha, deixando o seu pão mais macio e também ajuda a branquear a massa. Eu estou usando esse aqui, Pão Certo, da Fleischmann, mas tem várias outras marcas aí. Você pode estar usando qualquer marca. Essa aqui é a que eu encontro aqui onde eu moro. Tô colocando aqui 5 gramas, porque cada 10 gramas é indicado para 1 quilo de farinha de trigo. Vou misturar um pouquinho e acrescentar a margarina. Aqui eu estou usando uma margarina 80% lipídio, mas pode ser manteiga também, é ainda melhor. Agora eu vou colocar as gemas, tenho 4 gemas, aproximadamente 60 gramas de gemas. E o mel. O mel vai servir para ajudar na conservação do nosso panetone, ele vai durar mais tempo úmido, além de dar uma corzinha na nossa massa. Quando a gente faz sem o mel, a massa fica mais branca, sem aquela cor dourada do panetone. Acrescentei uma colher de essência de baunilha com uma colher de essência de panetone. A essência de baunilha vai ajudar a realçar o sabor da essência de panetone.
Não se preocupe que não vai ficar com sabor de essência de baunilha. Agora, eu vou acrescentar aqui também a minha esponja. Olha como que ficou a esponja. Ela leva esse nome porque ela fica parecendo uma esponjinha também. Vou acrescentar aqui nesses outros ingredientes e vamos misturar bem a nossa massa. Se você quiser, você pode estar fazendo todo esse processo na batedeira. É ainda mais fácil para fazer. Mas como nem todo mundo tem a batedeira de massa pesada, eu resolvi fazer aqui na mesa mesmo, para todo mundo conseguir fazer aí na casa de vocês. Aqui eu estou misturando bem, só até que fique um pouco homogêneo assim. E já vou acrescentar a água, 50 ml de água. Vamos misturar mais um pouco. Essa massa, ela fica bem grudenta. E agora eu vou colocar aqui em cima da mesa. Nesse momento, não precisa colocar farinha de trigo ainda. Porque, de qualquer maneira, a massa vai ficar bem grudenta, ela vai grudar bastante mesmo. É necessário ter a ajuda de uma espátula aí para você conseguir estar mexendo essa massa aqui em cima da mesa. Agora, nós vamos fazer aqui movimentos rasgando essa massa. Esse é o segredo para o nosso panetone ficar com aquele aspecto desfiando e aquela massa bem fofinha. Vamos fazendo esse processo aqui, ó, rasgando essa massa. Perceba que a massa, ela tá bem grosseira, mas ao final, ela vai ficar uma massa bem lisa e elástica. Eu vou ficar fazendo isso por 10 minutos. Essa será a nossa sova da nossa massa. Vamos sovar aqui por 10 minutos, 10 a 15 minutos. Até que atinja o ponto de véu. Na batedeira, você pode estar deixando também 10 minutinhos aí, sovando. Eu parei aqui de sovar para mostrar para vocês que a minha massa não deu o ponto que tinha que dar. Na receita pede 410 gramas de farinha de trigo, mas a minha massa ficou bem molinha, porque a minha farinha de trigo, ela é bem fininha. E normalmente, quando eu faço alguma receita, precisa acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo. Por isso, eu sempre falo nos meus vídeos, sempre observar o ponto da massa. Aqui eu vou acrescentar mais 30 gramas de farinha de trigo para dar o ponto na minha massa. Se vocês quiserem saber a marca de farinha que eu estou usando, coloque aí nos comentários que eu falo para vocês também. Mas vocês podem estar usando a que tiver aí na casa de vocês. O meu ajudante chegou aqui querendo um pedacinho de massa. Ele sempre pede um pedacinho de massa. Agora, eu vou continuar sovando a minha massa, fazendo esse movimento aqui, de 10 a 15 minutos, ou até que atinja o ponto de véu que eu vou mostrar para vocês depois. Já sovei a minha massa, agora eu vou lavar as mãos para mostrar o ponto de véu. Com as mãos limpas, eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui, para untar as mãos. E com a pontinha dos dedos, nós vamos pegar um pedacinho da massa e vamos esticando devagarinho. Ela tem que ficar assim, bem fininha, como se fosse um véu. Esse é o ponto de véu. Eu demorei 15 minutos aqui sovando para ela ficar assim. Então, aí na casa de vocês, você observa quanto tempo será necessário para chegar ao ponto de véu. Mas acredito que é entre 10 e 15 minutos, não mais do que isso. Agora, eu vou untar um pouco aqui a mesa e as mãos também. Se não untar a mão com óleo, não tem como mexer nessa massa, porque ela é bem pegajosa. Vou untar também a vasilha onde eu vou colocar a massa, somente com um pouquinho de óleo. Agora, nós vamos fazer dobras nessa massa. Pega a massa, vamos colocar aqui dentro e vamos fazendo uma dobra de um lado e do outro.
de um lado e do outro, fazendo assim de 3 a 4 vezes. Agora é só ajeitar e vamos deixar essa massa aqui triplicar de tamanho. Aqui é a farinha que sobrou, 30 gramas. Eu vou cobrir aqui com um plástico. Eu abri um saquinho de verdura, coloquei aqui, mas pode ser com filme plástico também. Como eu não estou com filme plástico aqui, eu cobri com um plástico, um guardanapo e vou deixar aqui até triplicar de volume. A minha massa já triplicou de tamanho. Aqui em casa demorou 3 horas para ela ficar assim. Porém, eu estou fazendo à noite, está fresquinho, não está tão quente. As frutas já estão hidratadas e eu vou pegar as minhas forminhas. Não repare que elas estão um pouquinho amassadas, é do ano passado, estava bem guardadinhas, embaladas, e no final elas vão ficar bonitinhas, não se preocupe. Essas forminhas é para panetone de 500 gramas, eu vou usar 2 forminhas. E também tem os saquinhos que vamos embalar depois. Aqui na mesa nós vamos untar com um pouco de óleo para depois colocar a nossa massa. Não use farinha de trigo, use o óleo para que a massa não fique grudando. Vou untar aqui as mãos também. Vamos colocar a massa em cima da mesa e apertando com as mãos para tirar o ar que está na massa. E depois vamos acrescentar aqui no meio as frutas cristalizadas. Vocês podem estar usando também gotas de chocolate para fazer o chocotone. Vamos misturar bem para que essas frutas fiquem bem espalhadas na massa. Quando a gente acrescenta as frutas, a massa começa a grudar um pouquinho. Aliás, começa a grudar bastante. Então, agora a gente precisa da espátula para a gente ir espalhando bem essa fruta aqui na massa. Se você preferir, pode colocar mais um pouco de óleo aqui na mesa e untar as mãos para poder estar mexendo, mas eu não achei necessário, então eu estou fazendo com a espátula mesmo. Agora eu vou dividir a massa. Vou passar um pouquinho de óleo na mão e vou dividir a massa em 2. Aqui eu tenho uma balança, vou pesar mais ou menos as duas massas iguais, mas se você não tiver balança, é só dividir ao meio e colocar nas forminhas. Para fazer um panetone de 500 gramas, é necessário colocar um pouquinho mais de 500 gramas, porque depois que a massa é assada, ela perde um pouquinho o volume, fica um pouco mais leve. Então, quando for pesar a sua massa, coloque aproximadamente 560, 580 gramas para cada panetone de 500 gramas. Com a ajuda da espátula, coloque a massa nas forminhas ou com a mão bem untada. Agora, unte os dedos e aperte aqui para ajeitar a massa nas forminhas. Depois, coloque em uma forma, cubra com plástico e deixe crescer até a borda. Pessoal, aqui eu já vou pôr os meus panetones para assar. Observe que ele ainda não está totalmente crescido. Ainda dá para deixar ele crescer mais um pouco, até passar aqui da borda um pouquinho. Mas eu já vou colocar para assar, porque aqui já é 1h da manhã e, para dizer a verdade, eu estou morrendo de sono. Então, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos. Ou até que os panetones estejam bem douradinhos em cima. Mas antes eu vou cortar aqui um deles e colocar a manteiga em cima. Tem gente que prefere fazer assim, mas eu gosto sem a manteiga em cima. Então, eu vou fazer um para mostrar para vocês como que fica e o outro eu vou deixar sem. É só fazer um corte em cruz
Abre um pouquinho esse corte assim. E depois pega um pouquinho de manteiga ou margarina e coloque aqui em cima. E depois é só levar ao forno para assar. Depois eu mostro para vocês a diferença dos dois. Meus panetones já assaram. E agora, para ver se ele ficou bem assadinho, eu coloquei um palito e ele tem que sair sequinho. Aqui em casa ficou 40 minutos assando. E agora vamos colocar eles para secar, para não umedecer embaixo. Eu vou improvisar aqui usando essas formas de pão e essa caixa de salgado. E para dar a mesma altura, eu vou colocar um caderno aqui embaixo. Se você não tem como fazer assim, vocês podem estar usando aquela grade de resfriamento também. Mas assim, o panetone vai ficar um pouco melhor. Vou colocar os palitos aqui bem rente ao fundo do panetone. E ele tem que varar até aqui o outro lado. Fazendo desse jeito, o panetone esfriando para baixo, faz com que o seu panetone fique bem sequinho e a durabilidade dele seja maior. Além de deixar aqueles alvéolos do panetone, quando ele está bem macio, eles ficam bem esticadinhos quando secam de cabeça para baixo. Se você deixar secar normalmente, se o panetone estiver bem fofinho, ele vai abaixar um pouco, deixando a massa um pouquinho mais pesada. Por isso que geralmente os panetones secam assim de cabeça para baixo. Como aqui já é de madrugada, eu vou deixar aqui os panetones a noite inteira secando e amanhã eu continuo o vídeo com vocês para ver como que ficou por dentro. Os meus panetones já estão prontos. Se você for vender os panetones, o ideal é que eles fiquem secando entre 10 a 12 horas antes de embalar, garantindo assim uma durabilidade maior. Se for consumir, vocês podem terminar de assar e já comer normalmente. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença daquele panetone que eu cortei em cima e coloquei a manteiga e o panetone que eu não cortei. Esse daqui, que está um pouquinho mais rústico, é o que eu fiz o corte e coloquei a manteiga. Esse outro mais lisinho é o que eu não coloquei manteiga, é o que eu prefiro. Eu não costumo colocar a manteiga em cima. Ele fica bem mais bonitinho. Olhem, parece até um panetone comprado. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem como que ficou por dentro. Se vocês puderem, façam esse panetone aí na casa de vocês. Ele fica muito gostoso. Demora um pouquinho para fazer, mas o panetone, para ele ficar realmente bom, saboroso e com aqueles alvéolos, é necessário esse tempo de crescimento do panetone. Olha aqui como que ficou por dentro. Bem úmido, bem macio e super saboroso. Seguindo todas as dicas do vídeo, você vai fazer o melhor panetone que você já comeu caseiro. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.